da madrugada, em ponto, o despertador de Spitz anunciava não o começo de um dia, mas a repetição de uma sentença. No escuro total do seu quarto de aluguel, ele se levantava devagar. Fora, a cidade ainda dormia um sono pesado e injusto. Enquanto os moradores dos prédios altos repousavam em colchões de pluma, Spitz esperava na parada de ônibus, encolhido contra o frio da madrugada paulistana, a fumaça de sua respiração formando pequenas nuvens de derrota no ar. Seu mundo era um cálculo preciso e desesperador de tempo e dinheiro. Cada fibra do seu ser, cada pensamento ao longo do dia, era dedicado a calcular quantas janelas faltavam, quantos banheiros restavam, se daria tempo de pegar o ônibus das 18h07. Ele era um homem cuja psique estava colada ao piso, incapaz de erguer os olhos para o horizonte. A pobreza, ele descobriu, não é só falta de dinheiro, é falta de futuro. É a exaustão mental que torna impossível planejar qualquer coisa além da próxima refeição, do próximo ônibus. Era essa a parede invisível e intransponível que o cercava. A melhoria, o primeiro rachadura nesse muro, não veio com um estrondo. Veio como um sussurro, quase imperceptível no meio do caos. Foi em uma mansão nos jardins, um dia particularmente quente. Spitz, de joelhos, polia um piso de mármore branco que refletia como um lago congelado. O dono da casa, um jovem herdeiro de uma fortuna industrial, estava no home office, uma sala com paredes de vidro. A porta estava entreaberta e Spitz, contra seu hábito profissional de se fazer surdo, ouviu um fragmento de uma videoconferência. O jovem falava com confiança abrasiva sobre otimização de processos logísticos, sinergia de sistemas e escalabilidade. Palavras que para Spitz eram como hieróglifos de outro planeta. Mas o tom, aquele era familiar. Era o tom de quem tinha controle. Naquela noite, no cubículo, as palavras otimizar e processo não saíam da sua cabeça. Elas começaram a ecoar contra as paredes úmidas, contrastando grotescamente com a realidade do balde e da esponja. Foi quando seu olhar, treinado por anos para ver sujeira, começou a mudar de foco. Ele começou a ver ineficiência. Percebeu que corria de Moema ao Morumbi, depois voltava para o Brooklyn, numa dança caótica que gastava horas preciosas e o dinheiro do transporte. E se ele agrupasse os clientes por região, se criasse uma rota? Este foi o primeiro tijolo. Um tijolo mental. Spitz gastou uma pequena fortuna, para ele, num caderno de capa dura. Na primeira página escreveu: Sistema Spitz. Naquela noite, começou a transcrever com uma caligrafia cuidadosa de quem não estava acostumado a escrever tudo o que sabia. Tempo médio para limpar um banheiro padrão, 22 minutos. Ele transformou seu trabalho, antes puramente físico, num objeto de estudo. Nos raros momentos de folga, no canto do quarto iluminado por uma lâmpada fraca, ele devorava conteúdo. Assistia a vídeos no celular emprestado do zelador. Tutoriais sobre métodos de limpeza japonesa, 5S, dicas de atendimento ao cliente, até noções básicas de Excel. Cada minuto no trânsito era 1 centavo a menos no bolso. Cada ônibus perdido era uma casa a menos no dia. Cada casa a menos era um aperto a mais no final do mês. Ele limpava em média 20 residências por mês, uma odisseia diária que ia da austeridade sóbria de apartamentos em Higienópolis à exuberância barulhenta de coberturas na Faria Lima. Ele conhecia os segredos domésticos da elite, o remédio para a ansiedade escondido na gaveta do empresário, os livros de poesia da socialite, os brinquedos caros e abandonados no chão do quarto das crianças. Ele era um arqueólogo da existência alheia, removendo com cuidado as camadas de pó que se depositavam sobre vidas prósperas e complexas que não eram e jamais seriam a sua. O problema de Spitz era matemático e existencial. O aluguel do cortiço consumia sozinho 60% de sua renda. Os 40% restantes se dissipavam como fumaça. Passagens de ônibus, um almoço ralo comido em pé na cozinha do cliente,
o remédio para a pressão alta que o médico dissera ser essencial, o tênis furado que precisava ser remendado mais uma vez. Ele estava preso num ciclo de drenagem absoluta. Vendia seu tempo, sua saúde física, sua dignidade silenciosa e, em troca, não acumulava nada. Zero. Nada além de um cansaço cada vez mais profundo e um sentimento crescente de invisibilidade. Ele apagava marcas de vida dos outros, mas sua própria vida não deixava nenhuma marca, e no meio daquele ruído, ele enfrentava o silêncio mais aterrorizante, o da própria irrelevância. O futuro se apresentava não como uma linha, mas como um círculo fechado, um loop infinito de segundas-feiras às 4 da madrugada. O sonho era um luxo inacessível, um músculo atrofiado por falta de uso. Sua atenção estava completamente sequestrada pela luta diária pela sobrevivência. Aprendeu a fazer uma planilha simples para custos. Descobriu que comprando produtos de limpeza a granel, no atacado da Rua da Alfândega, economizava 30%. Com o dinheiro da economia, comprou um kit profissional, uma esfregona de microfibra alemã, luvas de nitrila que não rasgavam, um aspirador de mão potente. A qualidade do seu serviço deu um salto. Os clientes notaram. A faxina do Spitz tornou-se um padrão de excelência. Mas a verdadeira revolução foi na gestão do seu tempo. Com sua rota otimizada, ele ganhou 2 horas por dia. Em vez de simplesmente ir para casa e desabar, ele usou uma dessas horas para oferecer um serviço extra: organização de armários. Era algo que ele sempre fazia intuitivamente, mas agora cobrava por isso. O dinheiro extra não foi para um celular novo ou uma jaqueta. Foi parar num pote de vidro grande colocado em cima do armário. Num papel colado nele, Spitz escreveu: primeiro tijolo. Cada nota, cada moeda, era um fragmento de alicerce. A mudança mais profunda, no entanto, foi psicológica. Spitz parou de olhar para o muro intransponível da dívida e do aluguel. Sua atenção, antes dispersa e angustiada pelo tamanho do problema, agora se concentrava com um laser no tijolo perfeito do dia, no cliente perfeito daquela manhã, na rota perfeitamente desenhada. Ele não estava mais apenas limpando, estava construindo. Cada movimento da esponja era um assentamento de cerâmica no palácio do seu futuro. A esperança, um visitante raro em sua vida, começou a se instalar. Era uma esperança concreta, mensurável, que podia ser vista crescendo, centímetro a centímetro, no nível do dinheiro dentro do pote de vidro. A solução final, o plano que iria catapultá-lo para fora do ciclo de pobreza, nasceu de uma dor que não era sua, mas que ele soube traduzir em oportunidade. A cliente era Dona Marta, uma senhora elegante de 80 anos para quem ele limpava há uma década. Um dia, ela estava angustiada. A filha, que morava no Alto de Pinheiros, tinha tido gêmeos. A casa estava um caos. A babá tinha ido embora e eles precisavam urgentemente de alguém de confiança para ajudar. Preciso de uma você, Spitz, mas você já tem sua vida, seus clientes. Naquela noite, o insônia foi diferente. Não era a insônia do cansaço vazio, mas a de uma mente fervilhando. Ele tinha a demanda. Tinha o método, meticulosamente anotado no sistema Spitz. Tinha a confiança. O que ele não tinha era o tempo ou a possibilidade de se clonar. E então, a ideia surgiu, não como um lampejo, mas como a conclusão lógica de tudo o que ele vinha construindo. E se ele não vendesse seu tempo, mas replicasse seu método? Spitz a abordou. A proposta era ousada. Ele a treinaria gratuitamente em seu método. Ele forneceria os produtos, comprados em atacado com desconto, e conseguiria os clientes. Ela faria o serviço. O pagamento seria 70% para ela, 30% para ele, pela gestão, supervisão e garantia de qualidade. Renata olhou para ele com desconfiança, depois com uma centelha de esperança. Ele passou 2 semanas. O Instituto Spitz, cuidado metódico, nasceu no dia seguinte, com um tremor nas mãos e uma convicção de aço no peito. A primeira colaboradora foi Renata, uma moça do próprio cortiço, mãe solo de 2 filhos, que fazia bicos de limpeza e vivia com ainda mais aperto que ele.
treinando-a, com a rigidez de um sensei e a paciência de um irmão mais velho. Exigia a perfeição dos 22 minutos no banheiro. Spitz foi no final, vistoriou cada centímetro. Estava impecável. O cliente ficou maravilhado. O sistema funcionava. Este foi o ponto de virada. Spitz saiu de dentro do balde. Ele não era mais o executor, era o arquiteto, o maestro. De uma colaboradora foi para 3. Criou uma página simples no Facebook, com fotos de antes e depois, sempre sem rostos, respeitando a privacidade, e depoimentos. A demanda explodiu. Pessoas estavam dispostas a pagar mais por um serviço padrão, confiável, com checagem de qualidade. Em um ano, ele tinha 5 colaboradoras registradas, com todos os direitos trabalhistas. Ele as chamava de especialistas em cuidado. Comprou uma van usada, pintou com a logo simples do Instituto uma folha limpa sobre um fundo azul. Aos poucos, foi delegando a supervisão para as colaboradoras mais experientes. Sua mente, agora liberta da execução, passou a se dedicar a estratégias maiores, pacotes mensais para escritórios, contratos com síndicos de prédios, parcerias com imobiliárias para limpezas pós-obra. O fundo do tijolo já não cabia em potes. Era uma conta corrente, depois uma poupança, depois um investimento de renda fixa indicado por um cliente que era economista. A compra da casa não foi um evento. Foi uma cerimônia solitária e épica. Na primeira noite, dormiu num colchão no chão do quarto principal. O silêncio era absoluto, diferente de qualquer silêncio que já conhecera. Era o silêncio da dívida quitada, da posse, da chegada. Spitz ainda acorda cedo, mas às 6, não às 4. O primeiro som do seu dia agora é o borbulhar da cafeteira na sua cozinha, a luz do sol da manhã entrando pelas suas janelas. Ele dirige até o pequeno escritório do Instituto, onde gerencia uma equipe de 15 pessoas. Não toca mais em uma esponja profissionalmente. Suas mãos, ainda marcadas, agora seguram uma caneta, um tablet, apertam as mãos de novas colaboradoras com um brilho de orgulho nos olhos. Ele não mudou de vida porque teve sorte. Ele mudou porque, em um dado momento, cansado de olhar para o abismo, ele desviou o foco. Tirou a atenção do cansaço insondável e a colocou no processo mensurável. Parou de enxergar a sujeira e começou a enxergar o sistema. Parou de se ver como um custo, seus braços, seu tempo, e começou a se ver como um ativo, seu conhecimento, seu método. A parede que parecia intransponível foi derrubada não por uma explosão, mas pela colocação disciplinada, obsessiva, de um tijolo perfeito por dia. O seu tijolo pode ser um caderno de anotações, pode ser um curso online gratuito, pode ser a decisão de guardar R$ 10 por semana. A transformação não está no destino grandioso, mas no próximo passo minúsculo, realizado com uma atenção feroz e amorosa. Hoje, o despertador de Spitz ainda toca. É o som do próximo tijolo, esperando para ser assentado. A sua obra começa agora. Respire, olhe ao seu redor e coloque o primeiro. Ele não estava mais pagando para existir em um espaço alheio. Aquele pedaço de chão, aquele teto, aquelas paredes eram extensões do seu próprio corpo. Inscreva-se no canal Fim Real e não perca histórias emocionantes e inspiradoras como essa. Clique no botão, ative o sininho e acompanhe nossa jornada. Seja parte dessa comunidade. Fim Real.